Para finalizar a apresentação da noite de hoje, nós teremos a última palestra, que vai ser apresentada pelo Dr. Gustavo Quadros, de São Paulo. Dr. Gustavo Quadros, ele vai apresentar o tema endoscopia nas doenças inflamatórias intestinais, scores endoscópicos, classificação e como laudar. Dr. Gustavo, ele é mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor colaborador da Faculdade de Medicina do ABC, professor e orientador da pós-graduação de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, em São Paulo, é co-diretor do curso de endoscopia bariátrica do ICAB da América Latina, endoscopista da Kaiser Clínica do Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, em São Paulo, é membro titular da SOBEB, do GDIB, do CBC, do CBCD, da SOBRACIL, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É membro da International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Fellowship da American Society for Gastrointestinal Endoscopy, é membro do ECO, European Crohn and Colitis Organization, e é membro da Associação da Endoscopia Bariátrica, coordenador da endoscopia do GDIB e membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Para moderar essa apresentação do Dr. Gustavo, nós convidamos o Dr. Fernando Jorge, aqui da Paraíba. Ele é gastroenterologista pela USP de Ribeirão Preto, é médico assistente na unidade do sistema digestivo, preceptor da residência de gastroenterologia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei da Universidade Federal da Paraíba, é membro do GDIB e membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Dr. Gustavo Quadros. Prazer, uma honra muito grande estar podendo compartilhar com vocês aí. E esse tema é um tema que eu acho que tem sido de muito interesse para fugir um pouco daquela diferenciação simplesmente entre as doenças inflamatórias e a gente abordar um pouco mais os aspectos práticos sobre como descrever, como a gente usa os scores endoscópicos na nossa prática diária e como relatar o laudo, como que a gente descreve esse laudo de colonoscopia para que ele seja recebido e seja bem avaliado ali pelo colega solicitante. Esses são meus conflitos de interesse. Então, sempre começo dizendo essa primeira linha, né? Primeira colonoscopia a gente nunca esquece, né? Então, a importância que a gente tem e a responsabilidade que a gente tem de realizar já um primeiro exame com o máximo de informações possíveis. Porque, na prática, a gente faz o exame, o colega recebe esse laudo nosso, ou se for a gente mesmo, a mesma equipe, e você faz o diagnóstico de retocolite ou de doença de Crohn associado a outros exames, inicia o tratamento. Após esse início de tratamento, a gente nunca mais recupera aquele exame inicial para a gente saber exatamente aquele padrão de doença inflamatória pré-tratamento. Então, se eu não dei os subsídios necessários para que o colega tenha essa reavaliação retrospectiva, aquela primeira colonoscopia se perde. Então, não adianta eu colocar no meu laudo simplesmente úlceras em cólon. Dessa maneira, eu não consigo fazer uma descrição adequada e uma utilização dos scores endoscópicos adequada e avaliar se meu tratamento está sendo eficaz ou não. Porque, às vezes, numa outra colonoscopia de controle, continuo com úlceras no cólon, só que de um padrão totalmente diferente. E não tem que ter medo de detalhar e por vezes, se tem um aspecto muito sugestivo e uma clínica muito sugestívica, de a gente sugerir alguma outra patologia. Afinal, esse é nosso dever, inclusive, de chegar mais próximo possível do diagnóstico final. E a colonoscopia, ela é somente talvez o principal, mas um de muitos exames que tem que ser realizados para um diagnóstico final de doença inflamatória.
Então, não é só a endoscopia, só a colonoscopia que vai fazer o diagnóstico, né? Precisa de marcadores, precisa de a biópsia, precisa de exames laboratoriais e principalmente da clínica do paciente. A colonoscopia na doença inflamatória intestinal, assim como qualquer colonoscopia, já se inicia na orientação para exame, com relação a qual é o preparo mais adequado para o paciente, a necessidade de se tomar aquele preparo intestinal, porque às vezes o paciente fala, poxa, mas eu já tenho diarreia, então já tá limpo o meu cólon, né? Então essas orientações são extremamente importantes para não mimetizarem o processo de ulcerações, por exemplo, e também para que ele siga corretamente e tenha uma limpeza do cólon adequada. E também uma técnica adequada, né? Uma técnica de exame adequada. Cuidado com as alças na doença inflamatória intestinal, cuidado com aquele cólon que está com muitas lesões, muita friabilidade, para que a gente também não cause iatrogenia e também para que a gente não confunda aqueles edemas ou aqueles enantemas iatrogênicos e não coloque isso como parte da doença também. Alguns detalhes existem na prática clínica de um paciente suspeito com uma doença inflamatória intestinal, daquela colonoscopia de rotina, né? Normalmente o endoscopista ou colonoscopista faz uma avaliação superficial da região perianal, simplesmente faz o toque retal para dilatação e lubrificação e inicia-se o exame. Mas um paciente que tem alguma história direcionada para a doença inflamatória intestinal ou que tem uma clínica que possa ser sugestiva, é importante fazer uma avaliação perianal. Não é necessário fazer uma avaliação perianal como a do coloproctologista, mas avaliação de plicomas, aqueles plicomas um pouco mais exuberantes, fissuras crônicas ou mais de uma fissura ou fissuras maiores, ulcerações, fístulas, principalmente aquelas fístulas de um padrão diferente, mais longas ou múltiplas fístulas, presença de abscesso ou estenose, isso associado a uma alteração intestinal pode levar a gente a um direcionamento melhor. Então é importante sempre fazer essa avaliação perianal, que isso já direciona e já ajuda no diagnóstico final. Quando a gente fala de aspectos endoscópicos para a gente caracterizar uma doença ou outra, né, aquela doença de Crohn ideal que a gente gostaria de pegar para falar, poxa, isso realmente parece uma doença de Crohn, né? Somente pelo exame endoscópico, seria aquelas ulcerações aftoides ou serpiginosas profundas, aquele aspecto de calceteamento, de preferência, se o paciente puder ter essa lesão ali somente localizada na região perianal, na região da válvula ileocecal ou no ilho terminal, isso ajuda bastante a gente e, poxa, ele podia ter também ali alterações perianais associadas a isso, né? Aí sim fica um quadro muito exuberante. Mas essa não é a realidade de todos os pacientes, de uma minoria. E quando a gente faz uma avaliação minuciosa da anamnese, exame perianal e uma colonoscopia mais a biópsia, a gente pode chegar ali numa caracterização de avaliação de uma doença, inclusive inflamatória, retocolite ou doença de Crohn, até 89%, 90% de chance de acerto. As características mais sugestivas, então, de doença de Crohn seria o reto polpado, as lesões salteadas, ulceração ileal, ileite isolada, envolvimento extenso do íleo, estenose de válvula, aspecto de calceteamento e aquelas úlceras grandes e profundas. Porém, a gente for avaliar o guideline da ECO, publicado ali em 2018, a gente vê primeiro que não há um critério diagnóstico único, né, para a gente avaliar retocolite ou doença de Crohn. A endoscopia ela é extremamente importante, mas a gente precisa de muitos outros exames. Então a gente precisa dar o maior número de dados e subsídios necessários para a ajuda diagnóstica na nossa colonoscopia. E também não existe uma característica específica exatamente da doença de Crohn ou da retocolite. A característica mais importante ou mais relevante da colite ulcerativa seria aquelas úlceras contínuas com aspecto que interrompe imediatamente, começa no reto, no sigmoide e mucosa normal. E na doença de Crohn, presença de fístulas, estreitamentos, ulcerações profundas e salteadas, envolvimento perianal. Porém, não existe algo patognomônico que dá para bater o martelo sobre uma ou outra, isso também foi avaliado no eco. Cuidado com essa inflamação periapendicular, para não confundir, que isso é mais característico, inclusive, da retocolite. Por que eu estou dizendo isso? Porque você fala, poxa, mas então a doença de Crohn ela tem um aspecto salteado. Então eu vi um paciente que ele tem a canal perianal dele, a região perianal está normal, ele tem lesões ali contínuas no reto, sigmoide e cólon descendente, no cólon esquerdo todo. Mas chega no transverso e no ascendente, esse paciente está com a colonoscopia normal. Mas na hora que eu cheguei lá no seco,
ele tem essa inflamação periapendicular. Poxa, então são lesões descontínuas. Isso, então, eu acho que é uma doença de Crohn. Não, essa inflamação periapendicular, ela é mais característica da retocolite, mais em jovens, com paciente de longa duração. Então, só cuidado para não confundir isso com lesões salteadas. Mesma coisa em leite de refluxo. Uma coisa é se você tem uma alteração no cólon direito normal, uma alteração de ilho terminal com ulcerações profundas, estreitamento, ulcerações mais longas, estenose. E outra coisa, se você tem uma pancolite e você tem ali aquela elite de refluxo, que ela é similar àquele aspecto da mucosa de cólon. Então, ela é uma lesão mais contínua, que ela pega preferencialmente na parte final do ilho, e que tem aquele aspecto mais de enantema, mais de friabilidade. Isso pode ser uma elite de refluxo, cuidado para não confundir também que isso pode ser uma retocolite. Aqui somente alguns exemplos no paciente com doença de Crohn. Então, essa seria uma ulceração profunda naquela foto acima do lado direito, e já a mucosa cicatrizada nas fotos à esquerda. Aqui é o mesmo paciente, ulceração longa, bem grande, profunda, e o aspecto da lesão com a cicatrização endoscópica. Uma anastomose iliocolônica, bem inflamada do lado esquerdo, e com total cicatrização depois. Mesma coisa no ilho terminal, que a gente pode ter esse aspecto com total perda do padrão vilositário, ulcerações e a recuperação pós-tratamento. Esse é um outro paciente com umas ulcerações superficiais mais longas, né, maiores, e com entremeadas com área de mucosa normal. Isso chama atenção mais para a doença de Crohn. Mesma coisa quando a gente possui alteração de região perianal, olha lá na foto acima do lado esquerdo, né? Então, um plicoma meio diferente, umas alterações de retração cicatricial, fibrose do canal anal, associada a áreas de mucosa normal e salteados ali áreas de ulceração profunda. Isso chama mais atenção para um paciente para doença de Crohn. Mas às vezes confunde, né? Então, se é um paciente com uma lesão contínua, reto sigmoide descendente, ulcerações superficiais, um enantema, uma friabilidade, e pode confundir, é difícil a gente falar endoscopicamente, se esse é um paciente que seria mais portador de doença de Crohn, retocolite, mas, em alguns casos, a endoscopia auxilia, então, especialmente em jovens, em crianças. Esse paciente, por exemplo, um paciente que tinha aquela alteração mais próxima ali, uma semelhança mais de retocolite ulcerativa, mas esse padrão ulcerado, essa ulceração diferente de um padrão de uma úlcera péptica e uma biópsia positiva ali, então levando a um diagnóstico de doença de Crohn. Essa foto eu sempre coloco para tomar cuidado, né? Um paciente com uma doença inflamatória intestinal, esse fui eu mesmo que fiz a colonoscopia, e essa grande lesão iatrogênica, né, causada por mim durante o exame, mesmo uma mão bem leve, fazendo o exame bem devagar, então para a gente tomar cuidado, para às vezes a gente não é super-herói, né, então tem uma área muito inflamada, o cólon está muito inflamado, tem muita alça, está com muita dificuldade, cuidado, vamos tratar esse paciente, não precisa realizar a colonoscopia completa em todos os pacientes, vamos ter um pouquinho de parcimônia e avaliar caso a caso. Agora, qual que é a importância das classificações, né? Vamos entrar direto no tema da aula, finalmente. Então, as classificações, elas são importantes para nortear o tratamento e a remissão endoscópica. Eu preciso de subsídios de dados da minha descrição endoscópica ou numéricos, para que o colega ou quem esteja realizando o tratamento consiga, então, fazer uma avaliação da melhora ou não do seu tratamento e da remissão endoscópica. Então, se eu tenho um número, por exemplo, como a classificação de Los Angeles, né? Poxa, o paciente que estava me acompanhando comigo, ele tinha Los Angeles grau D, e eu comecei o tratamento, poxa, agora ele está com Los Angeles grau A, então eu preciso ter um subsídio. E isso existe também na doença inflamatória intestinal, e se a queda do score ela é acima de 50%, alguns estudos já falam que isso pode ser uma resposta endoscópica ao tratamento proposto, né? Então é importante a gente fazer essas avaliações e colocar isso no nosso dia a dia. Então vamos falar um pouquinho sobre as classificações mais práticas, não todas, existentes e o que a gente pode usar. Então começo pela classificação revisada de Montreal, onde ela vai falar sobre a extensão, principalmente e a natureza, o comportamento da doença. Quando a gente fala da colite ulcerativa, então olha como é que isso é fácil da gente incorporar no nosso dia a dia. Eu posso tanto usar isso numérico, E1, E2, E3, ou por área afetada, né? Então, se eu tenho um acometimento da região do reto, eu vou falar o nome proctite, quando é limitado ao reto. Quando ele passa do reto e ele vai até a flexura esplênica, uma colite esquerda.
e quando ele passa da flexura esquerda, uma colite extensa ou uma pancolite pode ser usada para ter o entendimento de qual é o grau de extensão dessa doença. Na doença de Crohn, o A da classificação de Montreal, isso normalmente vai mais para a parte clínica, mas pelo menos a localização e o comportamento, isso é fácil da gente colocar. Mesma coisa eu posso utilizar numericamente, por exemplo, localização L1, L2, L3 ou L2 mais L4, caso haja comportamento de trato digestório alto, ou na região ileal, doença de Crohn ou doença inflamatória, ou sugestivo de doença inflamatória intestinal ileal, ou iliocolônica ou colônica. Mesma coisa com comportamento, eu preciso colocar doença ileal, não estenosante, não penetrante, estenosante e penetrante. E esse mais P minúsculo é quando tem comportamento de alteração perianal associada. Mas isso eu posso colocar por extenso. Poxa, é difícil memorizar tudo isso. Não, mas eu tenho que colocar, poxa, onde que está a doença? Ela está somente no cólon? Então, colônica. E ela tem alguma área de estenose, ela tem alguma área de estreitamento, de úlcera, de fístula? Não, não tem. Então, não estenosante e não penetrante. Isso é uma coisa prática e fácil da gente colocar. Mas vamos mais adiante agora, para a gente avaliar exatamente os scores e como isso pode ser prático ou não no nosso dia a dia. Quando a gente fala de retocolite ulcerativa, o principal score endoscópico, isso também foi discutido no guideline da ECO, publicado ano passado, seria o CEIS ou subscore de Mayo, que na prática é o mais utilizado pela sua facilidade. Tá? Então, vamos lá, o que é subscore de Mayo? Primeiro é o seguinte, tem que lembrar que o subscore de Mayo, quando foi realizada a publicação, essa publicação, veja bem, se eu coloco no meu primeiro laudo que ele tem ulcerações, imagine que ele tem no reto, no sigmoide e no cólon transverso, quer dizer, um subscore de Mayo 3. E aí depois eu vou fazer a avaliação desse paciente, agora ele só tem ulceração no reto. Continua subscore de Mayo 3. Então, na minha conclusão, isso não vai mudar. Então, é importante eu colocar uma descrição adequada do laudo para a gente avaliar que o cólon dele, sigmoide, descendente, transverso, agora é um Mayo 0. Mas, então, quer dizer, o tratamento está sendo efetivo. E talvez precise mais de enemas ou de um outro tipo de tratamento. Então, só lembrar dessa situação e a gente vai chegar ali no laudo endoscópico. Quando a gente vai para a doença de Crohn, o CDIS e o CSCD são os mais utilizados. O CSCD, especialmente pela sua maior facilidade, é o mais utilizado na maioria dos artigos. E quando a gente avalia um paciente pós-operatório, o score que a gente usa é o score de Rutgers. Então, lembrar, paciente pós-operatório de colectomia, score de Rutgers. Quando é para um outro paciente, CDS ou CSCD são os scores mais utilizados. E o score de Rutgers ele tem importância para a gente avaliar a chance de recorrência pós-operatória. Então, ele varia aí, esse é o score primeiro de Rutgers, de 0 e 1, e 2, e 3 e 4. Então, olha que a chance de recorrência dele, ele vai aumentando conforme a gravidade. E eu vou ter que avaliar ali a região, especialmente anastomótica. Tá? E agora vamos para o score, para o CSCD, que seria o score mais fácil que o CDS. Vamos ver como é que isso seria feito de maneira mais como era feito há algum tempo atrás. Vamos ver se isso seria uma coisa prática para o meu dia a dia, né? Porque a gente já colocou classificação de Montreal, subscore de Mayo para retocolite, o Rutgers. Fala, poxa, como é que eu vou lembrar de tudo isso, né? Aí eu vou usar esse CSCD que você está falando que é importante. Bom, primeiro eu tenho que lembrar dos descritores, que a gente vai falar lá na frente. Mas eu teria que preencher essa tabelinha. Então, ilho, cólon direito, cólon transverso, cólon esquerdo, reto. E aí eu vou avaliar úlceras, principalmente tamanho de úlcera, superfície envolvida pela úlcera, superfície afetada pela doença, que seria a úlcera mais qualquer outra coisa, friabilidade, enantema, por exemplo, e presença ou não de estenose. Se ela é simples, se ela pode ser passada pelo aparelho ou não, se ela é múltipla ou se ela não é transposta pelo aparelho. Isso vai me gerar essa numeração de 0 a 3, e eu coloco isso em cada segmento, depois somo, e isso vai dar um subscore lá embaixo. Você fala, poxa, mas eu não vou fazer isso nunca na minha vida, meu. Eu tenho lá minha agenda de exames, eu vou ter que ficar uma hora com esse paciente aí para eu fazer memorizar tudo isso, colocar isso no papel. Cara, não vou usar isso não. Tá? Então vamos ver o que a gente pode fazer na nossa prática diária para tornar isso de uma maneira mais tranquila.
Hoje em dia a gente tem vários não, mas tem alguns aplicativos que a gente pode baixar no nosso telefone, ou no nosso tablet, ou no computador, e isso facilita muito a nossa vida. Tá? Esse é o aplicativo que é o mais antigo, é o que está mais aperfeiçoado, que é da escola italiana, que chama IGIBD Score. Quem já tiver com o celular aí e ainda não tiver, já aproveita e já baixa esse aplicativo. Tá? Então, esse aplicativo ele vai dar para a gente tanto score clínico quanto endoscópico. Então, olha, se eu clicar ali, veja lá, scores endoscópicos, CDS, que a gente comentou, CSD, que a gente comentou, os dois juntos, o score de Mayo para retocolite e o Rutgers. Então, poxa, não lembra, não precisa lembrar. Eu sei que não é prático isso no dia a dia, mas você entra ali no aplicativo, você tem que memorizar, é claro, o que é necessário de descritores, e aí você abre. Na hora que você clica no score de Mayo endoscópico, ele já abre o que é cada um. Então você coloca aqui que o paciente tem. Ele tem uma atividade leve, ele tem enantema, tem só uma perda de padrão vascular. Você clica ali que ele já vai fornecer para você o número e já vai dizer que é um subscore de Mayo 1. Isso pode ser até, inclusive, enviado isso por e-mail. Tá? A mesma coisa quando eu quero classificar em CDIS e CSD junto. Ok, você entra ali, ele tem todos aqueles segmentos, né? Tem o ilho, tem o colo direito, tem o colo esquerdo, tem o reto. Então, vou colocar ali, vou clicar em cada um e ele vai abrir para mim as opções. A úlcera, como é que é esse tamanho de úlcera? Isso eu tenho que lembrar no momento que eu estou fazendo o laudo. Não preciso saber se essa úlcera tem 1,2 centímetros, 1,3, mas eu preciso saber se é uma úlcera menor que 5 milímetros, entre 5 e 2 e 2, maior que 2. Isso é mais simples. Estreitamento, mesma coisa. Tem uma área de estenose, ela pode ser transposta, são múltiplas, e eu vou clicando, e na hora que eu coloco ali, mesma coisa, superfície envolvida por úlcera e por lesão, mesma coisa. Olha que no score, não importa para mim, por exemplo, se a superfície envolvida da lesão, ele é 12 ou 15%. Ele importa se ele é menor que 50%, entre 50 e 75, maior que 75. Mesma coisa na parte de superfície envolvida por úlcera em cada segmento. Se ela é 1% ou 3%, não faz diferença no score. Olha que a setinha tem que ficar no amarelo, no laranja ou no vermelho. Então, eu tenho que dar esse padrão e ele vai gerar para mim, no final, a numeração desse score. E na hora que eu coloco na decodificação do score, ele fala para mim também, ele mostra o que significa, o que seria uma remissão endoscópica, uma atividade leve, moderada ou acentuada. Isso você pode acrescentar, inclusive, no seu laudo, para que o colega tenha esse acesso ao seu número, num caso de acompanhamento, e o que isso significa, ou você pode gerar aqueles descritores para que o colega possa fazer essa descrição para você. Tá? Então, vamos resumir. Quando eu estou falando de retocolite ulcerativa, mais utilizado subscore de Mayo. Quando eu estou falando de doença de Crohn, mais utilizados CSD especialmente, CDIS e o Rutgers quando é um paciente pós-operatório. Lembrar que para a questão de avaliação, o canal anal ele vai contar como reto, válvula e seco e ascendente como cólon direito. Quando a gente fala de ilho terminal, uma particularidade em doença inflamatória intestinal, eu tenho que descrever o quanto eu caminhei endoscopicamente com esse ilho. Não adianta eu colocar no meu laudo simplesmente assim, olha, eu caminhei até o ilho terminal. Isso não é uma informação completa. Por quê? Se eu simplesmente olhei o ilho terminal é uma coisa. Se eu caminhei com o aparelho 30 centímetros é outra, 5 centímetros é outra. Isso tem um impacto direto no grau endoscópico da doença. Imagina que eu tenho uma inflamação de 2 centímetros do ilho terminal e eu simplesmente dei aquela olhadinha no ilho terminal. Isso corresponde a 100% da área de superfície. Agora, se eu caminhei 40 centímetros e só tem aquele 1, 2 centímetros, ele vai corresponder ao mínimo, ao amarelo naquela zona de classificação. E até eu já consigo presumir um pouco qual que é a extensão dessas classificações. Então, não tem importância se não conseguir acesso ao ilho ou se não conseguir caminhar 30 centímetros. Fala, poxa, eu não vou colocar lá porque eu só andei 5 centímetros. Não, isso acontece. Então, tem que colocar lá quantos centímetros caminhou no ilho terminal endoscopicamente para que tenha-se uma avaliação mais adequada. Com relação às biópsias, lembrando que a colonoscopia é extremamente segura nas doenças inflamatórias intestinais, idealmente a gente realizar ao menos 2 biópsias em cada um dos 5 segmentos. Ilho terminal, cólon direito, cólon transverso, cólon esquerdo e reto. Se eu tiver área afetada e área normal, é preferível que a gente escolha a biópsia das áreas mais afetadas e das áreas com mucosa aparentemente normal e que discrimine isso separadamente.
Vamos para a parte prática. Como que a gente usa? Como que a gente coloca isso no laudo e quais são os descritores que a gente pode utilizar? Isso não muda do que a gente aprendeu para endoscopia em outras doenças. Então, eu vou utilizar a enantema, se ela tem uma perda de padrão vascular acentuado ou leve. Vou ver a questão de ulcerações, se essa ulceração é superficial, profunda ou tamanho. Isso eu tenho que colocar. Lembrando que o tamanho até 5 milímetros, 5 a 2 maior que 2. Tá? E se é superficial ou profunda também tem que colocar. A estenose, eu tenho que graduar se eu tenho uma ou mais estenoses, se essa estenose ela é transposta ou não pelo aparelho standard. Tá? E aí lembrar que isso é uma particularidade que a gente às vezes não está acostumado com doença péptica, por exemplo, a gente lembrar da extensão da doença e da área ulcerada. Então tem que olhar cada segmento e tentar fazer uma memorização, ou já posso ir olhando e o auxiliar está ajudando e está colocando ali na classificação no celular. Isso aqui é mais feito no dia a dia, isso leva 2, 3 minutos de tempo a mais para você fazer um laudo desse, e você colocar ali a extensão da doença e a extensão da área ulcerada. O que incluir no laudo de colonoscopia nas doenças inflamatórias intestinais, tá? Isso não veio do nada, não foi simplesmente uma opinião, nem a ideia que a gente queira mudar o laudo de ninguém, isso é só uma sugestão. Isso a gente foi um aprimoramento em 2 anos seguidos em cursos do GDIB de endoscopia, e foi chegado a um consenso, basicamente, do modelo de laudo em doença inflamatória intestinal, sugerido ali pelo grupo. Tá? Então, tipo de anestesia, aquele cabeçalho habitual que a gente coloca, as condições do preparo importantes, e ali a gente utiliza mais a escala de Boston, que é a escala mais fácil de ser utilizada, a avaliação perianal, a divisão do laudo por estruturas e por segmentos, que é muito mais fácil e simples de visualizar, a conclusão, procedimentos realizados e fotos. E o que faltou aqui nessa inclusão, os medicamentos. Quais medicamentos para a doença inflamatória intestinal esse paciente usa. Então aqui vem um modelinho de laudo para doença inflamatória, só para exemplificar que não é nenhum absurdo, né? Não fica mais confuso e facilita a visualização. Então vamos de cima para baixo. Medicações em uso, por exemplo, esse paciente usa infliximab, você coloca ali. Tá? Tipo de anestesia, altura atingida. Então eu colocar o que eu caminhei, se eu cheguei ou não no ilho terminal e quanto eu progredi no ilho terminal. Por exemplo, colonoscopia com intubação do ilho terminal, progredido até 30 centímetros, ou até 10, ou até 5, ou até 40. Condições do preparo, escala de Boston, que vai avaliar cólon esquerdo, cólon transverso, cólon direito, excelente, bom, ruim ou inadequado. Isso gera um número, você coloca ali. Importante porque isso pode interferir na minha avaliação de mucosa. Estrutura de laudos por segmento, aqui a gente fez uma divisão mais separada, mas não é necessário, se quiser, pode colocar ele como as classificações, ilho terminal, cólon direito, cólon transverso, cólon esquerdo e reto. Ou fazer uma divisão, mas lembrar que, por exemplo, a região iliocecal vai contar no cólon direito para a gente. E como todo mundo tem um sistema de captura de imagens, é fácil a gente estar fazendo um pré-laudo. Então aqui, por exemplo, é um modelo de laudo de retocolite ulcerativa, então eu posso colocar uma sugestão, isso aqui foi baseado no subscore de Mayo, então você coloca exatamente o subscore de Mayo. O 0 seria mucosa normal, o 1 com enantema e diminuição do padrão vascular, olha no cólon ascendente, por exemplo. O 2 com enantema acentuado e perda do padrão vascular, friabilidade ao toque, e o 3, friabilidade, sangramento espontâneo e ulcerações. Qual que é a sugestão? Você deixa isso pronto, tira o que o paciente não tem, deixa só o que o paciente tem. Isso já vai te gerar aquele número de score, e você pode colocar inclusive esse score por segmento, que isso facilita a visualização, que entra naquilo que eu comentei. Por exemplo, cólon direito era subscore 3, cólon direito, cólon transverso, cólon esquerdo e reto. Agora é só em reto, isso muda. A minha conclusão, se eu for querer colocar um subscore no acompanhamento, ele vai continuar subscore 3 de maio. Só que na hora que eu vou olhar esse laudo fragmentado, é muito mais fácil de eu enxergar e falar, poxa, o cólon direito, transverso e cólon esquerdo desse paciente está com remissão endoscópica, e só o reto que ainda tem um padrão com ulceração, que pode ser inclusive uma ulceração menos intensa. Quando a gente vai para a doença de Crohn, o mesmo modelo. Medicações em uso, tipo de anestesia, altura atingida, colocar o quanto eu caminhei de ilho terminal, condições do preparo pela escala de Boston,
começar do ilho para baixo. Por que do ilho para baixo? Porque na colonoscopia a parte técnica é a ida e diagnóstica é a volta, né? Então, na verdade, a gente começa a nossa colonoscopia, em termos de diagnósticos, do ilho terminal e termina no reto. Então, por isso essa inversão ali, iniciando-se no ilho terminal. E a mesma coisa, se a gente olhar, por exemplo, no cólon ascendente, ali tem todos os critérios daqueles dois scores mais utilizados, o CSD e o CDIS. Então, tem tudo que tem nos scores, eu deixo o que o paciente tem, o que eu visualizei em cada segmento, e tiro o que não tem. Isso, para segmento, ele pode gerar, por exemplo, doença de Crohn, se ele está fazendo um acompanhamento, doença de Crohn, scores, CSD 20, CDIS 23, por exemplo. Com isso eu consigo avaliar. Isso também, esse primeiro modelo, foi feito esse consenso dentro dos cursos no GDIB, mas isso saiu desse artigo, né? Então, o primeiro modelo de laudo que a gente conseguiu descobrir, se começou a discutir, foi embasado nesse artigo que recomendaria ali como você deve fazer o laudo de colonoscopia em doença inflamatória. Então, foi baseado nesse artigo que a gente começou e chegou ali naquele modelo de laudo padrão e tentar fazer de maneira mais prática no dia a dia. Somente para finalizar, eu queria convidar todos para acessar o que tiverem interesse em doença inflamatória intestinal, que o GDIB, que é um grupo especializado em tratamentos de doença inflamatória intestinal de diversas áreas, por exemplo, eu sou do comitê de endoscopia, que tem de medicação, enfermagem, nutrição, etc. E, inclusive, o aplicativo que a gente utiliza, que eu falei do IGIBD Score, o GDIB tem um aplicativo próprio também. Estava só finalizando uma alteração que o CCD estava dando uma alteraçãozinha e está sendo corrigido, mas também é um aplicativo feito aqui no Brasil, que também tem os scores clínicos e scores endoscópicos para a gente estar utilizando no nosso dia a dia. Tá? A gente realiza também um mutirão de colonoscopia em doença inflamatória intestinal. Quem tiver interesse nesse projeto de realização, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, e fica o convite da primeira Semana Brasileira de Doenças Inflamatórias Intestinais, que vai ser realizada agora de 1 a 3 de outubro. Não vai ser uma semana por causa da pandemia, mas é um curso que o GDIB faz anualmente há muito tempo. Esse ano se estendeu bastante, aumentou muito a programação, por isso que foi chamada de primeira Semana Brasileira de Doença Inflamatória Intestinal, e foi encurtada e vai ser de modo excepcional, 100% online devido à pandemia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, espero ter contribuído com algo aí para os espectadores e fico à disposição. Bem, eu queria inicialmente agradecer, né, a toda a comissão do Gastro Paraíba, né, pelo honroso convite, em especial a figura do nosso presidente Basílio, e parabenizar pela iniciativa e pela organização do evento, né? Queria também agradecer a Gustavo, né, por ter se colocado prontamente à disposição para participar do nosso evento, também parabenizar pelo brilhantismo da sua apresentação. Gustavo, a gente recebeu uma pergunta aqui de Marcelo Vicente, que faz a parte também de doença inflamatória intestinal lá na UFPB, né, no nosso ambulatório do Hospital Universitário. E a pergunta dele foi a seguinte: a retrovisão retal e secal, elas devem ser rotineiras nesses pacientes com doença inflamatória intestinal, ou existe algum contexto específico que você faria esse tipo de análise, né? Tá, eu acho que rotineira não, tá? Elas acrescentam, tem que tomar cuidado, tem que ter, claro, a técnica apurada do colonoscopia. Então, até por isso, eu acho que eu não colocaria isso como rotineira, porque pode causar lesões, inclusive perfurações. O reto, mais importante ainda, mas o que eu faço na doença inflamatória intestinal para avaliar ali a região perianal e principalmente a região de canal anal e reto é usar anoscópio. Tá? Então, para fazer uma avaliação mais minuciosa, aqueles anoscópios descartáveis, que eles são transparentes, então passo o anoscópio, coloco o aparelho por dentro do anoscópio, que aí eu consigo ter uma visão 360 graus, e aí eu vou fazendo uma avaliação adequada de todo o canal anal. Sempre que possível, que eu vejo que é seguro, eu faço a retrovisão também ali da região, principalmente retal. Mas eu ficaria um pouco com cuidado de jogar isso como de rotina, pela possibilidade ali de iatrogenia.
Gustavo, aqui uma pergunta minha, na verdade, né? Assim, sempre doença inflamatória intestinal, a descrição em retocolite, a gente já não vê resistência, na verdade, né? Até os colegas endoscopistas, eles já estão habituados com o subscore de Mayo, mas realmente há uma dificuldade, muitas vezes, na padronização, especialmente na doença de Crohn, né? Principalmente no Crohn não operado, né? E aí acho que iniciativas como essa, justamente do grupo italiano e também do GDIB, né? Sempre tentando aprimorar e trazer essas iniciativas são de fundamental importância. Mas eu queria abordar justamente que a endoscopia também tem um papel importante justamente na questão justamente de detecção de displasia e de neoplasia, já que a gente sabe que esses pacientes têm um risco aumentado de câncer coloretal, né? E aí o consenso, o CENIC, ele discute muito a questão das biópsias randômicas, né? Ou então as biópsias direcionadas usando cromoendoscopia. Qual é a sua opinião em relação à biópsia randômica, por exemplo, nesse contexto de doença inflamatória? Você acha que ela deve ser eliminada ou deve ser sempre substituída por biópsias direcionadas usando, por exemplo, cromoendoscopia? Ou se o NBI, por exemplo, poderia ser uma alternativa válida à cromoendoscopia nessas situações, né? Qual a tua Tá, opinião em relação a isso? quando a gente vai para os artigos aí mais, os internacionais, principalmente, eles falam muito de praticamente abolir, né, aquelas randômicas e ir para cromoscopia com índigo carmim e com as digitais também. Mas eu acho que a gente, na realidade nossa brasileira, isso é um pouco mais complicado, porque, então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que ver a nossa realidade, né, a realidade de cada um, de cada serviço. Então, é claro, porque não adianta eu ter um NBI, eu ter o índigo carmim disponível se eu não estou habituado a utilizar ele. Então, primeiro eu tenho que ter um treinamento e uma habilidade para eu utilizar. Então, vamos pensar numa condição, primeiro, ideal, óbvio. Então, não, eu tenho de tudo e eu sou treinado para fazer tudo. Nesse caso, uma pancromoscopia com índigo carmim, eu faço a biópsia direcionada. E pronto, de repente eu não vi nenhuma área suspeita, tá ok. Então, isso seria o melhor para estar se fazendo para aquele paciente, especialmente com muito tempo de doença, né, acima de 8 anos. E é claro, se eu tiver também aquele paciente com mucosa muito inflamada, o patologista pode se confundir. Então, às vezes eu faço o tratamento, melhoro a condição, depois eu vou fazer a busca disso exatamente. O NBI, ele fica escuro no 180, né, no caso do Olympus. No 190, o NBI é muito mais claro, só que o aparelho muito mais claro. Então, o NBI, você tem que ter uma área diagnóstica, uma área de suspeita, para você focar nela e tentar fazer um diagnóstico. Principalmente com 180. Com 190 já avança bastante. Você pode até fazer a colonoscopia inteira já com o NBI ligado, ele vai super bem. As biópsias randômicas, aquelas 4 biópsias a cada 10 centímetros, isso eu acho que não pode ser abolida no Brasil, porque uma vez que, acho que não dá para falar que assim, poxa, você tem que fazer a pancromoscopia com índigo carmim e fazer a biópsia direcionada, porque é isso que está se falando mais, que está se mostrando mais efetivo. Não, poxa, se eu não tenho isso, às vezes tem muito serviço, mesmo aqui, na universidade eu vejo, muito serviço não tem o índigo carmim disponível. A pessoa nem tem, fala, nunca usei, ou senão, assim, aprendi, usei de vez em quando ali, mas, poxa, não fiz aquela avaliação de criptas adequada. Pô, não tem problema, faz as biópsias randômicas, vai bem também. Então você faz ali, demora um pouquinho mais de tempo, bom, os dois demora, né, você faz sujeira também, às vezes, no índigo carmim, até você pegar o jeito, então acho que principalmente as biópsias randômicas e o índigo carmim, os dois devem ser usados. Se você tiver uma habilidade, tiver isso no seu meio, faça a biópsia direcionada e utilize o índigo carmim como corante. Se não, não tem problema, poxa, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Poxa, meu laudo vai ficar ruim. Não, continua fazendo a biópsia randômica que vai bem. O importante é você fazer uma indicação adequada, né, e saber quando fazer. Agora, uma coisa interessante também, Fernando, deve acontecer com vocês também. Quando a gente começa a aprimorar o olho na visualização de corante ou no aparelho com alta definição de imagem, especialmente, né, até a luz branca auxilia a gente a diagnosticar, né? Parece que a gente aprende a ver melhor e a gente até com a luz branca, com a luz fria ali, principalmente mais em alta definição, Isso. a gente consegue direcionar um pouco aquele ponto. Fala, poxa, aqui tem uma área suspeita. Então é o treino, é o olho,
mas enquanto só vai aprender fazendo, obviamente, e treinando o olho. Mas mesmo, poxa, eu vou fazer com pancromoscopia porque agora eu tenho disponível, eu vou comprar, só que eu não tenho muita fé ainda, não me sinto confortável com experiência e com olho suficiente para isso. Faz a biópsia, faz o direcionamento, faz o angiocarmia até para você pegar, ter a prática nisso, e faz as biópsias randomizadas. Eu sei que o custo, o tempo, ele é precioso para a gente, isso tem um impacto, às vezes, no nosso ambulatório do dia a dia, mas é importante fazer. Se de repente, naquele momento, enfim, acontecer alguma coisa, pode programar para fazer, mas é importante despender esse tempo para esse tipo de paciente, porque você pode passar uma displasia, esse paciente pode evoluir com câncer por falta desse tempo que você deixou de despender para ele. Verdade. Eu concordo plenamente com você, Gustavo, especialmente num país como o nosso, né, que você tem diferenças muito grandes de serviço, até o que o professor Eloá fala, né, o exame de colonoscópico de um paciente com doença inflamatória intestinal, você tem que também ter tempo. Não dá para ser a rotina habitual, muitas vezes, de um serviço de endoscopia, enfim. Então, demanda tempo, demanda cuidado, o olho tem que ser um olho treinado, né, experiente, principalmente nessas lesões muitas vezes planas, né? Então, é importante isso e individualizar, né? Por fim, Gustavo, aqui algumas mensagens de congratulando pela excelente aula, né? Karine Cavalcante, Ivanice Melo, Pablo Thiago e o grande Alexandre Buzardi, né? Abraço, Buzardi, mandando aqui os parabéns para você e todo o grupo de Rio Preto, né? E por demais. fim, né? Obrigado a todos. Acho que com a continuidade aí do Rogério na frente, né? Quem sabe trazer aqui para João Pessoa um mutirão desse, vamos amarrar isso até a próxima gestão da nossa sociedade aqui, trazer isso para a gente aqui, que vai ser importante para a nossos gente é um pacientes. prazer. E aqui também já fica o convite também para quem tem interesse, que a gente mudou o projeto do mutirão, então não precisa trabalhar efetivamente com doença inflamatória. A gente faz toda a orientação de triagem, faz esse calprotectina antes, e a gente está, inclusive, esse ano iniciando os cursos online, mas a partir da hora que a coisa normalizar vai ser presencial. Então a gente vai fazer tem um curso de treinamento pré-mutirão para a equipe, então o patologista, a equipe de patologia do GEDIB está envolvida para como é que eu biopsio, como é que eu mando a biópsia, o que é importante para o patologista, e o comitê de enfermagem também está envolvido nesse treinamento para a enfermeira, poxa, o que eu tenho que ter de cuidados com o material, cuidados com a pinça, cuidados com a biópsia, qual que é o papel da enfermeira na endoscopia doença inflamatória intestinal. Então, quem tiver interesse, em pouco tempo a gente vai deixar isso disponível, inclusive no site ali do GEDIB. Bacana. GEDIB sempre com grandes iniciativas. Pois bem, a gente termina a nossa participação aqui, passar a palavra para o nosso presidente de hoje, né, Marcelo Germóbili. Marcelo, é com você. A áudio está desligado. Obrigado a todos. Esperamos, ao término dessa apresentação, termos atingido um nível científico bastante prazeroso e satisfeito para nós aqui da Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba. Gostaríamos de agradecer a participação de todos os convidados da noite de hoje, a doutora Mayra, o doutor Raimundo Paraná, o doutor Gustavo Quadros, o Marcelo Vicente, o doutor Imar e o doutor Fernando Jorge, além dos demais participantes que enriqueceram a noite de hoje. Um agradecimento especial à Ponto Comunicação Equipe, através do Vitor, que tanto se demonstrou interesse, e nos testes que antecederam, na terça-feira, estávamos em teste, todos nós aqui dessa equipe. E convidá-los para amanhã, a partir das 19h20, pontualmente, participarmos da última noite do Gastro Paraíba, nessa versão online, totalmente virtual, com discussão de casos clínicos. E agradecer aí a participação de todos e parabenizar mais uma vez o doutor Basílio, que acho que está desejando aí uma foto depois com todos nós aí. Obrigado a todos, uma boa noite.